Aqui está a coisa mais estranha que você vai ouvir na vida. A própria ideia de um Criador todo-poderoso, onisciente e eterno, quando você segue ela até o fim lógico, desmorona sob o próprio peso. Não por causa de fé, não por causa de crença, nem porque alguém decidiu ser rebelde, mas por pura lógica. Lógica fria, inescapável. A mesma lógica que construiu seu celular, fez foguetes pousarem em balsas e mapeou o genoma humano. Essa lógica tem algo devastador para dizer. Vamos começar por algo simples, algo que você já viveu 1000 vezes. Você é criança de novo. Está sentado à mesa de jantar e alguém, um pai, uma avó, um professor, diz que Deus criou tudo. E você, com a mente honesta de uma criança, faz a pergunta mais natural do mundo. Mas quem criou Deus? E a pessoa responde, ninguém. Deus sempre existiu. Deus não tem começo. E algo na sua mente jovem aceitou aquilo porque precisava aceitar. Porque ninguém tinha uma resposta melhor. Porque a pergunta era grande demais, o jantar estava esfriando e a vida seguiu em frente. Mas aquela pergunta nunca foi embora de verdade, não é? O que é fascinante é que todas as civilizações humanas, em todos os continentes, ao longo de milhares de anos, chegaram basicamente à mesma solução para o mistério da existência. Algo deve ter começado tudo. Algo deve ser a primeira causa. Algo deve ser o fundamento de todos os fundamentos. Os egípcios tinham Ra. Os gregos tinham um motor imóvel. As tradições abrâmicas têm um Deus pessoal. Os hindus têm Brahman, a consciência infinita e não causada. Até a cosmologia chinesa antiga começa com o Tao, a fonte de todas as coisas que ela mesma não tem fonte. Toda a cultura olhou para o universo e disse, isso não pode ter se feito sozinho. Tem que haver algo por trás. E esse instinto não é burro. Na verdade, é um movimento lógico bem sofisticado. Os filósofos chamam isso de argumento cosmológico. Se tudo que existe tem uma causa, então a cadeia de causas tem que terminar em algum lugar, em algo que seja ele mesmo não causado, algo eterno, algo necessário. Parece quase irrefutável, não é? Mas aqui é onde a coisa fica interessante. Aqui precisamos desacelerar e olhar com muita atenção para o que estamos realmente dizendo. Porque no momento em que você define Deus como a causa não causada, o ser que não precisa de explicação, você introduziu algo no seu raciocínio que silenciosamente quebra tudo, e a maioria das pessoas nunca percebe. A pergunta que ninguém faz é esta: por que a explicação para na hora de Deus? Pense com cuidado. Quando olhamos para o universo, ficamos incomodados com o fato de que as coisas existem em vez de nada. Esse incômodo é legítimo. A existência exige explicação. A complexidade exige explicação. A ordem exige explicação. Então invocamos Deus. Mas agora Deus existe. E Deus, por todas as contas teológicas, é infinitamente complexo, infinitamente ordenado, infinitamente poderoso, infinitamente conhecedor. Deus pensa, Deus quer, Deus planeja, Deus ama, Deus julga. Isso não é simplicidade. Isso é a complexidade mais impressionante imaginável. Então, se a complexidade exige explicação quando a encontramos no universo, por que essa mesma exigência desaparece no momento em que dizemos a palavra Deus? O que fizemos sem perceber foi resolver o mistério de uma vela invocando o Sol. E quando alguém pergunta de onde veio o Sol, respondemos, o Sol simplesmente é. O Sol não precisa de explicação. Mas isso não é resposta. É só empurrar o mistério um nível para cima e declarar que ele está proibido de ser questionado. O filósofo David Hume percebeu isso séculos atrás. Se o universo é tão improvável que precisa de um designer, então o designer, sendo mais complexo que o universo, é ainda mais improvável e, portanto, precisa de um designer ainda mais poderoso. E assim por diante, infinitamente. Isso não é truque de debatedor esperto. É um problema lógico genuíno e nunca foi resolvido. Os teólogos tentam. Dizem que Deus é simples, no sentido filosófico, ou seja, não é composto de partes. Mas um ser que conhece cada átomo do universo, cada pensamento humano, cada probabilidade quântica simultaneamente, e você quer chamar isso de simples? A pergunta oculta é, se Deus explica o universo,
Quem ou o que explica Deus? E no momento em que você diz, nada explica Deus, você quebrou sua própria regra. Agora, para ser justo, vamos olhar a versão mais forte do argumento a favor da existência de Deus, porque devemos sempre argumentar contra a melhor versão de uma ideia, não contra uma imitação fraca. O argumento cosmológico Kalam diz o seguinte: tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Portanto, o universo tem uma causa. E essa causa, estando fora do espaço, fora do tempo, imensamente poderosa e capaz de criar, é o que chamamos de Deus. Aqui há peso intelectual de verdade. A cosmologia moderna apoia a ideia de que o universo teve um começo, o Big Bang, há cerca de 13,8 bilhões de anos. Antes daquela singularidade, até onde nossa física alcança, não havia espaço, tempo nem matéria como conhecemos. Então a premissa de que o universo começou a existir é bem sustentada. E sim, se algo começou, é razoável perguntar o que o causou. Até aqui, tudo bem. Mas agora preste muita atenção no próximo passo, porque é onde entra um erro sutil e grave. O argumento conclui que a causa deve ser um agente pessoal, uma mente, uma vontade, um Deus consciente que deliberadamente escolheu criar. Por quê? Porque, segundo o argumento, só um agente pessoal poderia escolher agir num estado atemporal. Uma causa mecânica sempre produziria seu efeito. Só uma mente pode decidir quando agir. Parece quase razoável. Mas repare no que foi contrabandeado. Pulamos de "o universo tem uma causa" para "essa causa é um Deus consciente, pessoal e voluntarioso". Isso não é um passo lógico, é um salto enorme e não examinado por cima de um abismo de suposições. Por que a causa tem que ser consciente? Por que tem que ser pessoal? Por que tem que ser boa, amorosa ou interessada em seres humanos? Por que tem que haver apenas uma? Nenhuma dessas qualidades segue logicamente de "o universo teve uma causa". São acréscimos humanos, acréscimos emocionais. E uma vez que você vê esse salto, não consegue mais ignorá-lo. Aqui está a reviravolta que muda tudo. O argumento a favor de Deus depende de um princípio muito específico. Tudo que começa a existir tem uma causa. Esse princípio é o motor de todo o raciocínio. Tire ele e o argumento desaba. Mantenha ele e outra coisa desaba. Porque se tudo que começa a existir precisa de causa, então e Deus? A resposta padrão é: Deus não começou a existir. Deus é eterno. Deus está fora do tempo. Deus não tem começo e, portanto, não precisa de causa. Tudo bem, vamos aceitar isso por um momento. Mas repare no que você acabou de fazer. Você disse que existe algo, um ser de complexidade e poder infinitos, que não requer causa, não requer explicação, não requer origem. Ele simplesmente existe necessariamente. Agora, aqui está a reviravolta devastadora. Por que o universo, ou algo anterior ao universo, não pode simplesmente ser essa coisa? Por que é mais lógico dizer que Deus existe necessariamente e não precisa de causa, do que dizer que o vácuo quântico, o multiverso, ou algum substrato físico fundamental existe necessariamente e não precisa de causa? Você permitiu que uma única coisa na sua ontologia, sua imagem do que existe, fosse autoexplicável, não causada e eterna. Você concedeu essa exceção especificamente para Deus. Mas a física não precisa de Deus para preencher esse papel. A mecânica quântica moderna nos mostrou que o vácuo quântico, um oceano fervilhante de energia e partículas virtuais, não é o nada. É um estado físico que flutua espontaneamente, sem causa, sem relógio, sem gatilho. Partículas surgem dele o tempo todo. Stephen Hawking e James Hartle propuseram um modelo no qual o universo não tem fronteira no tempo, nenhum começo no sentido tradicional, usando o tempo imaginário. Nessa visão, perguntar o que veio antes do Big Bang é como perguntar o que existe ao sul do Polo Sul. A pergunta simplesmente não se aplica. Nós não entendemos completamente a origem do universo. Isso é honesto. Isso é verdade. Mas não sabemos não é a mesma coisa que, portanto, Deus. Essa substituição, esse salto da ignorância para a certeza, não é lógica.
É pensamento desejoso vestido com roupas de lógica. Vamos fazer uma pausa aqui. Deixemos os argumentos de lado por um momento e façamos o que os físicos adoram fazer: pensar com a imaginação. Imagine que você está flutuando no absoluto nada. Sem espaço, sem tempo, sem matéria, sem energia, sem leis, sem matemática, sem lógica, nada, no sentido mais radical da palavra. Consegue imaginar? Provavelmente não. E isso já é revelador. Toda vez que a mente tenta imaginar o verdadeiro nada, ela acaba infiltrando algo. Um espaço escuro, um vazio, um silêncio. Mas escuridão é algo. Vazio é algo. Silêncio é a ausência de som, o que exige um espaço do qual o som está ausente. Nós não conseguimos conceber verdadeiramente o nada absoluto. Nossas mentes foram construídas dentro da existência e não conseguem sair dela. Agora, nesse nada, imagine um Deus decidindo criar. Onde está Deus? No nada. Mas então o nada contém Deus. Logo, não é nada. Antes do tempo. Mas antes é uma palavra temporal. Não existe antes sem tempo. Em que Deus se apoia? Com o que Deus pensa? Em que meio a vontade de Deus opera? Todo conceito que tentamos usar, mente, vontade, decisão, poder, ação, são conceitos que existem dentro da realidade. Eles descrevem coisas que acontecem dentro do tempo, da causalidade, de algum substrato. Uma mente é um processo, e processos exigem tempo, energia e estrutura para se desenrolarem. Um teólogo pode dizer que você está aplicando conceitos físicos a um ser não físico. E esse é exatamente o problema. No momento em que você descreve Deus como não físico, além do tempo, além do espaço, além da causalidade, você o colocou além do alcance de qualquer lógica ou evidência possível. E um ser que, por definição, está além de toda evidência e de toda análise lógica, é indistinguível de um ser que não existe. Isso não é um ataque, é uma constatação lógica. Se eu te disser que existe um dragão invisível e indetectável na minha garagem, que não produz calor, não deixa pegadas, não faz barulho nenhum, qual é a diferença entre esse dragão e nenhum dragão? A mesma pergunta se aplica aqui. Se Deus não pode ser alcançado por evidências, não pode ser limitado pela lógica, não pode ser testado por nenhum experimento concebível, então Deus é funcional e logicamente equivalente a nada. E construir a explicação do universo sobre algo logicamente equivalente a nada não é explicação nenhuma. É um espaço reservado vestido com linguagem de certeza. Vamos aprofundar agora. Vamos olhar o que a física realmente nos diz sobre a existência, camada por camada. No nível superficial, o mundo parece sólido, confiável, causal. As coisas acontecem porque outras coisas as causam. Solte uma bola, ela cai. Risque um fósforo, ele queima. Esse é o mundo da física clássica, o mundo de Newton. Um mundo de leis, de mecanismos, de causa e efeito confiáveis. Esse mundo parece exigir um legislador. Leis não se escrevem sozinhas. Ou será que se escrevem? Desça um nível. Entre no mundo quântico. Na escala dos átomos e partículas, o universo é profundamente estranho. Um elétron não tem posição definida até você observá-lo. Um átomo radioativo decai num momento que, em princípio, é imprevisível. Não por falta de informação, mas porque a própria natureza ainda não decidiu. Eventos quânticos acontecem sem uma causa anterior no sentido clássico. O universo, no seu nível mais profundo acessível, não é estritamente determinista. Ele é probabilístico. Eventos podem ocorrer sem causas clássicas. Isso não é filosofia. É a teoria mais precisamente testada de toda a ciência. A eletrodinâmica quântica, a teoria quântica da luz e da matéria, faz previsões com precisão de uma parte em 10 bilhões. Não é especulação. Desça ainda mais fundo, o que dá origem às próprias leis quânticas. Aqui entramos na fronteira da física. Teoria das cordas, gravidade quântica em loop, a paisagem de universos possíveis. Essas estruturas sugerem que as leis da física, como as conhecemos, podem não ser fundamentais. Elas podem ser propriedades locais emergentes de um estado de vácuo específico dentro de uma estrutura muito maior. Alguns físicos, como Max Tegmark,
propõe que todas as estruturas matematicamente consistentes existem, que a existência não é algo adicionado à matemática. A matemática simplesmente é a existência. Nessa visão, nosso universo é um entre infinitos, e a pergunta, por que existe algo em vez de nada, se dissolve. Porque no espaço matemático, tudo que pode existir, existe. Outros, como Sean Carroll, argumentam que o universo simplesmente é o tipo de coisa que não requer uma causa externa, que a causalidade em si é uma característica do tempo, e não há motivo para exigir uma causa para o todo do tempo. Perceba o que está acontecendo. Em cada camada, clássica, quântica, cosmológica, matemática, encontramos explicações que não precisam de mente, de vontade, nem de designer. Não porque os cientistas sejam preconceituosos contra Deus, mas porque as evidências, seguidas com honestidade e cuidado, apontam consistentemente em outra direção. Agora vamos dar um zoom para fora. Vamos viajar através das escalas de um jeito que muda completamente como você vê essa questão. Zoom in. Você está olhando a parte de trás da sua mão. Pele, células. Cada célula é uma cidade, uma metrópole impressionante de maquinaria molecular interligada. Proteínas se dobram em formas tridimensionais precisas para realizar tarefas específicas. Ribossomos leem o código genético e constroem novas proteínas. Mitocôndrias convertem energia química em combustível biológico com eficiência impressionante. Isso não parece design? Parece. Parece impossível que tenha surgido sem intenção. Mas agora zoom out para a escala da vida na Terra. 4 bilhões de anos, 3 bilhões de espécies, a maioria extinta. Extinções em massa que eliminaram 90% de toda a vida, 5 vezes. Incontáveis designs fracassados. Sofrimento embutido no próprio mecanismo da existência. A cadeia alimentar. Uma máquina de comer e ser comido. Se existe um designer, ele ou é indiferente ao sofrimento, incapaz de impedi-lo, ou gosta dele. Nenhuma dessas opções é o Deus das grandes religiões. Zoom out ainda mais. Nossa galáxia, a Via Láctea, tem 400 bilhões de estrelas. O universo observável contém 2 trilhões de galáxias. A imensa maioria do cosmos é vácuo letal, radiação e temperaturas próximas do zero absoluto, totalmente hostil à vida como a conhecemos. Se o universo foi projetado para a vida, ele é extraordinariamente ineficiente. É como se alguém construísse uma casa do tamanho de um continente só para viver em um quarto. Zoom in novamente, no subatômico. As constantes da física, a força da gravidade, a carga do elétron, a massa do bóson de Higgs, parecem tão finamente ajustadas para a vida existir, que o argumento do fine-tuning diz que isso é tão improvável que exige um designer. Mas aqui o laço se fecha novamente. Se apenas universos com essas constantes podem produzir observadores, então naturalmente qualquer observador vai se encontrar num universo com exatamente essas constantes. Isso é o princípio antrópico. Ele não requer nenhum designer. Exige apenas que muitos universos existam, algo que várias linhas independentes de evidência na cosmologia moderna já sugerem. Em todas as escalas, molecular, biológica, cósmica, quântica, o que parece design se dissolve, quando examinado, em processo, probabilidade e tempo. Não porque estamos forçando essa conclusão, mas porque é para onde a evidência, seguida com honestidade e consistência, nos leva. O universo não parece ter sido construído para nós. Parece que nós nos adaptamos a ele. Aqui está a percepção que está no centro de tudo isso. O conceito de Deus, como tradicionalmente entendido, foi criado para ser a resposta para todas as perguntas que não conseguíamos responder. De onde veio o universo? Deus. Por que existe algo em vez de nada? Deus. Por que sofremos? É o plano de Deus. Por que o sol nasce? Porque Deus quer. Isso fazia sentido num mundo em que não tínhamos outras ferramentas, onde a observação se limitava ao olho nu, às estações e ao movimento das estrelas, onde a doença era misteriosa, onde o raio era inexplicável. Naquele mundo, Deus não era uma fraqueza da mente, era a melhor hipótese disponível, a ferramenta explicativa mais poderosa que os humanos já haviam construído. Mas aqui está o ponto crítico. Toda vez que nosso entendimento cresceu, toda vez que a ciência desenvolveu uma nova ferramenta, uma nova lente,
uma nova linguagem matemática, Deus foi empurrado para trás. Deus explicava o clima. Depois entendemos dinâmica dos fluidos e termodinâmica. Deus explicava as doenças. Depois descobrimos bactérias e vírus. Deus explicava a diversidade da vida. Depois Darwin nos mostrou a seleção natural. Isso não é coincidência, é um padrão. E o padrão nos diz algo profundo. Quando a verdade honesta é, ainda não sabemos, e substituímos por Deus fez, nós paramos de procurar. Fechamos a pergunta prematuramente. Cobrimos uma lacuna no entendimento com uma palavra. E essa palavra nunca, em toda a história da investigação humana, nos levou a um entendimento mais profundo da natureza. Nem uma única vez. Todo avanço no nosso conhecimento da realidade veio de outra direção. Observação, hipótese, experimentação, matemática. A grande percepção é esta. Deus não é uma resposta. Deus é o fim da investigação. Deus é o lugar onde a curiosidade vai morrer. E para um universo tão assombroso quanto este, um universo de campos quânticos, espaço-tempo curvo e complexidade emergente, ele merece coisa melhor do que um ponto final. Ele merece as mentes mais honestas, mais rigorosas e mais implacavelmente curiosas que pudermos oferecer. Porque o universo não está escondido atrás de uma cortina. Ele está bem aqui, se desdobrando, esperando para ser compreendido. Mas vamos ser honestos sobre algo, e isso importa. O desejo por Deus não é estupidez, não é fraqueza. É uma das coisas mais humanas que existem. Somos a única espécie, até onde sabemos, que olha para as estrelas e pergunta, por quê? Que enterra seus mortos com flores e luto, que conta histórias sobre significado, que não consegue aceitar que consciência, amor, beleza e justiça sejam meros arranjos acidentais de matéria. Essa recusa em aceitar a indiferença fria do universo, essa insistência de que deve haver significado, não é uma falha da razão. É a fonte da arte, da música, da poesia, de tudo o que torna a vida humana digna de ser vivida. A questão não é se o desejo de significado é válido. Ele é. A questão é se o universo tem a obrigação de compartilhar esse desejo. E as evidências sugerem que não. O universo não tem obrigação nenhuma de fazer sentido para nós. Não tem obrigação de ser justo, proposital ou moralmente coerente. Ele opera pelas próprias regras. Regras que podemos descobrir, mas que não foram escritas pensando em nós. E aqui está a virada filosófica que muda tudo. E se o significado não for algo que encontramos? E se for algo que criamos? E se o fato de o universo não fornecer significado de fora não for uma tragédia, mas o convite mais extraordinário já feito a uma criatura consciente? Você é feito de átomos forjados em estrelas moribundas. Você é o universo se tornando consciente de si mesmo. E na sua breve e improvável existência, você tem o direito de decidir o que importa. Não porque um Deus te entregou um propósito, mas porque você é o único tipo de coisa no universo conhecido capaz de criar propósito do nada. Isso não é vazio. Isso é o tipo mais assombroso de liberdade imaginável. Então vamos voltar para onde começamos. A lógica é de fato inegável, mas talvez não do jeito que você esperava. A lógica nos diz que um Criador todo-poderoso, onisciente e eterno, quando examinado honestamente, levanta mais perguntas do que respostas. Ela nos diz que a exigência de uma causa se aplica igualmente à própria causa. Ela nos diz que Deus fez, nunca, em toda a história humana, nos levou a uma nova descoberta sobre a realidade. E nos diz que um ser além de toda a evidência e de toda a lógica é, por definição, indistinguível da ausência. Mas a lógica também nos diz algo mais quieto, algo mais pessoal. Ela nos diz que o universo é genuinamente, arrebatadoramente misterioso, que somos genuinamente, humildemente ignorantes sobre as perguntas mais profundas da existência, que a origem do cosmos, a natureza da consciência, o motivo das constantes específicas da física, tudo isso permanece aberto, vivo, não resolvido. E isso não é um fracasso. Isso é um convite. A posição honesta não é Deus existe. Também não é Deus definitivamente não existe. A posição honesta é somos pequenas criaturas curiosas num pontinho azul pálido, fazendo as maiores perguntas que o universo já recebeu.
E estamos fazendo isso há apenas alguns milhares de anos. Em termos cósmicos, mal acabamos de abrir os olhos. O que encontramos quando olhamos honestamente, sem o conforto de respostas fáceis, sem a tranquilidade de conclusões herdadas, é algo muito mais estranho e muito mais maravilhoso do que qualquer história que poderíamos ter inventado. Um universo que começou a partir de um ponto de densidade infinita. Um universo que escreveu suas próprias leis. Um universo que, após 13 bilhões de anos, produziu criaturas capazes de perguntar: por quê? Você é esse universo perguntando.